Família adota novo cão e quando o veterinário o vê, ele chama a polícia. Quando a família de Anderson ganha um novo cão, eles têm pouca ou nenhuma dúvida sobre o fato e eles imediatamente se apaixonam por um filhote de cachorro em particular, que tinha os olhos azuis, da cor do oceano. Mas talvez eles não devessem estar tão ansiosos, pois eles não adotaram apenas um cão comum, mas eles só descobririam isso quando seu veterinário chamasse a polícia para eles. A família pobre, sem saber, conseguiu muito mais do que esperavam. Billy e Erica não tinham certeza do que pensar. O veterinário não falou uma palavra para eles quando eles levaram seu cachorro embora. O que estava acontecendo? Isso talvez tenha algo a ver com o comportamento estranho que ele apresentou ontem à noite? Ou havia algo mais? O veterinário retorna à sala de espera 10 minutos depois, sem o seu novo cachorro. Antes que eles pudessem sequer questionar onde ele estava, o próprio veterinário informou-os de que tinha acabado de ligar para a polícia e que eles estavam a caminho. Billy e Erica ficaram perplexos. O pequeno Tim estava chorando ao lado do pinheiro, gritando que queria seu cachorro de volta. Mas quando o veterinário começou a se explicar, de repente tudo fez sentido para o casal. Como eles poderiam ter sido tão ingênuos? Mas para entender melhor essa situação, é preciso que conheçamos a história que se passava por trás de tudo isso. Os Anderson eram uma jovem família que vivia em Vermont, em Pilanérica, e seu filho de 4 anos, Tim. Eles viviam juntos em uma cidade pequena. Recentemente, na casa de Anderson, as coisas andavam muito tristes. E embora a família tivesse acabado de se mudar para uma cidade nova e não soubessem ainda muito sobre a cidade, havia outra razão para essa tristeza. A jovem família tinha perdido recentemente um membro querido, um que fazia parte da família há 11 anos. O animal de estimação da família, Rio. Rio não era apenas um animal de estimação, mas já era um membro de longa data da família. Rio foi o primeiro amigo que Billy fez quando fugiu de casa aos 16 anos. A situação da casa de Billy não estava nada agradável. Seus pais eram verbal e emocionalmente abusivos. Monitoravam constantemente suas ações, ao ponto de impedir de fazer amigos. Billy muitas vezes fantasiava sobre o mundo fora do alcance de seus pais. Talvez por isso, quando ele conseguiu sair de casa, a primeira coisa que ele fez foi comprar um cachorro nos 2 primeiros anos. Billy e Rio eram melhores amigos para sempre. O jovem lutou para encontrar seu espaço quando ele estava sozinho, mas, felizmente, tendo um amigo leal através de tudo isso, aliviava a sua dor. Rio esteve presente em todos os momentos importantes na vida de Billy, incluindo seu primeiro encontro com Erica e o nascimento de seu mais novo membro da família, Tim. Rio era uma parte especial de sua vida familiar. E assim como ele tinha estado lá para Billy, ele também era muito próximo de seu filho pequeno, Tim. Agora que o Rio se foi, estava claro que as coisas não eram mais as mesmas. A família estava inequivocamente triste. Mas eles tinham um plano inusitado para tentar consertar as coisas. Vamos pegar outro cachorro? Mesmo quando ele disse isso, Billy teve que admitir que não tinha tanta certeza sobre o próprio plano. Erica balançou a cabeça. Ela sabia que era muito cedo para ter um novo animal de estimação. Rio tinha significado muito para o marido e para a família. Tim, por outro lado, concordou. Tanto que ela ficou surpresa de ele querer substituir o cão tão cedo. No entanto, havia um buraco em forma de cachorro em suas vidas que precisava de preenchimento. Erica e Billy conversaram mais um pouco sobre isso por mais algumas vezes.
Erika estava preocupada que Billy estivesse avançando as coisas um pouco rápido demais. E Billy estava fazendo o seu melhor para convencer sua esposa de que ele estava pronto para a mudança. Eventualmente, Billy conquistou Erika e os dois decidiram que iriam ter um novo cachorro. Mas os obstáculos estavam apenas começando. O primeiro obstáculo que a família enfrentou foi em escolher a próxima raça que eles teriam. Depois de votar, eles decidiram por um Husky. Isso seria mais fácil para Tim se ajustar, já que Hill tinha sido um Husky também. Em seguida, a família se viu procurando na web por um criador licenciado, já que Tim realmente queria um filhote e o casal não estava familiarizado com o mundo da criação e sentia que a internet ofereceria mais opções. Depois de muita procura, eles encontraram 2 criadores de Huskies. O casal decidiu fazer disso um fim de semana com viagem e visitas agendadas com ambos os criadores. No entanto, sua viagem provou ser um pouco decepcionante para a família. O primeiro criador passou uma má impressão desde o início. Embora os filhotes fossem fofos e Tim e Erika tivessem um bom tempo brincando com eles, Billy não podia lutar contra a sensação estranha que estar naquele local lhe dava. Primeiro, parecia que os cães viviam em áreas desconfortáveis. Em segundo lugar, o custo também parecia questionável. A jovem família não teve muita sorte com a segunda loja também. Enquanto este criador era mais limpo e parecia cuidar melhor de seus filhotes, o casal foi recebido com uma triste notícia. Na chegada, eles haviam acabado de vender o último dos 2 filhotes de cachorro que tinham disponíveis. Erika e Billy estavam perplexos com a situação, e assim toda a família ficou triste mais uma vez. Eles se sentiram desanimados por toda sua viagem ter acontecido em vão, e no fim não acabou em nada além de perda de tempo. Billy e Erika decidiram que seria melhor chegar em casa e elaborarem um novo plano. No entanto, 15 minutos de carro, o casal avistou um abrigo de animais. Seria isso coisa do destino? Erika estava em êxtase. Ela estava começando a perder a esperança e estava sentindo-se um pouco consternada quando ela viu o pequeno abrigo na beira da estrada. Voltando-se para Billy, ela implora para eles encostarem e irem visitar o abrigo. Algo lhe dizia que lá eles encontrariam o que eles estavam procurando. A jovem família decidiu que não havia nenhum problema em parar ou ao menos para ir lá conferir. O jovem casal estava em uma pequena cidade vizinha e não esperava encontrar muitas opções. Provou-se que eles estavam certos. O atendente do abrigo explicou que eles só tinham 5 cães disponíveis para adoção e que apenas 2 deles eram filhotes. No entanto, um cão em particular imediatamente chamou a atenção deles. Ele era um dos filhotes. "É tão pequeno", Tim exclamou. Ficou claro que o menino tinha o mesmo pensamento que sua mãe. O filhote parecia um husky, ou ao menos se parecia com um, e seus pais achavam que deveria ser um husky. No entanto, a coisa mais fascinante sobre o animal eram seus olhos. Eram olhos azuis tão profundos que nenhum deles já tinham visto antes em outro cachorro. O cão era tímido e sorriu enquanto mantinha distância. Era diferente dos outros cães que dançavam e pulavam na esperança de obter alguma atenção. Em vez disso, o cachorrinho olhou fixamente para ele em alerta máximo na porta. O funcionário explicou que o cão havia sido deixado em sua porta na noite anterior e ainda estava se familiarizando com o espaço. Além do mais, como ele era novo no abrigo, ele ainda estava sem identificação e eles sabiam muito pouco sobre o filhote de cachorro. Os Andersons queriam o cachorro,
mas haviam detalhes a serem tratados. O empregado afirmou que o abrigo normalmente não deixava animais irem sem primeiro verificar a sua identidade. No entanto, como era uma cidade pequena e o abrigo também não registrava uma adoção há muitos meses, esse fato fez com que o empregado declarasse que podia abrir uma exceção para a jovem família. Mas eles viriam a se arrepender? O casal estava muito feliz e se dirigia para assinar a documentação necessária. Parecia muito que o destino havia planejado tudo para deixar o filhote ir. Enquanto Billy e Erica assinavam o papel, o jovem Tim acariciava o novo membro de sua família, que agora estava lentamente se acostumando com os carinhos do menino. Demorou cerca de 1 hora para que toda a papelada chegasse a ser assinada e registrada. E finalmente a jovem família pôde voltar para casa com seu novo animal de estimação. Todos estavam animados, acima de tudo, Tim, que tinha agora feito um novo melhor amigo. Infelizmente, esse sentimento não iria durar muito tempo. Logo, uma grande revelação seria feita e acabaria roubando sua alegria recém-descoberta. Uma das condições que eles tiveram que assumir para conseguir adiantar o processo de adoção do filhote de cachorro e já levá-lo para casa era uma promessa de fazer um check-up completo no veterinário, por razões de saúde. Já o abrigo não havia tido ainda a oportunidade de fazer. Mal sabiam eles o que a visita levaria a família a descobrir. Assim, eles puderam levar seu novo filhote, e Tim já havia até mesmo nomeado o cãozinho com um nome que lhe parecia bem apropriado: Blue. Mas então, eles precisariam se apressar. Então, eles decidiram marcar uma consulta com o veterinário no dia seguinte. Mas antes, eles queriam apresentar Blue à sua nova casa. Quando chegaram em casa, Blue parecia estar radiante de emoção e energia. Eles observaram Blue enquanto ele inspecionava cuidadosamente cada canto de sua casa, eventualmente terminando na cama de cachorro, onde ele rapidamente adormeceu. Tinha sido um longo dia para ele. A família já havia caído nas graças do cão e se desmanchado de amor por ele. Eles realmente estavam muito felizes que o puderam trazer para casa e adicioná-lo aos membros da família. Eles podiam ver esse anjinho dormir por horas, mas havia tanta coisa que eles ainda não sabiam. Logo depois, a família também foi para a cama. Blue aparentemente já estava solidamente adormecido depois de 1 hora. Para que se sentisse confortáveis, deixaram-no sozinho. Este dia também tinha sido cheio de emoções para eles, e eles tinham um compromisso com o veterinário logo cedo no dia seguinte. A família estava mais feliz do que há algum tempo. Eles pensaram que tinham encontrado o perfeito substituto para o Rio, mesmo que ele não pudesse, é claro, ser substituído completamente. Mas, infelizmente, essa felicidade não duraria tanto quanto eles esperavam. Naquela noite, por volta das 2 horas da manhã, eles foram acordados por um uivo muito alto vindo do andar de baixo. Billy ficou assustado com isso e teve que recompor-se por 1 segundo. Ainda esfregando o sono de seus olhos, Billy desceu as escadas para verificar se estava tudo bem com Blue. Mas ele não estava mais em seu lugar de dormir. Quando Billy desceu as escadas, ele pôde observar que o cãozinho tinha feito seu caminho para o computador de Billy e sentou-se ao lado dele. Billy estava incrivelmente confuso com esse comportamento. Nem Rio, nem qualquer outro cachorro que ele tinha ouvido falar alguma vez reagiu assim a um computador. Blue só parou de uivar quando foi pego e retirado de perto do computador e colocado de volta ao seu lugar de dormir. Ele não relutou muito,
Cansado demais para resolver isso agora, Billy fechou a porta de seu escritório e voltou para o andar de cima. Ele não ouviu mais uivos pelo resto da noite. No dia seguinte, a família encontrou Blue dormindo contra a porta do escritório de Billy. Eles não tinham ideia de quanto tempo ele esteve lá ou por que ele estava fazendo isso. Era óbvio que Blue estava atraído pelo computador mesmo quando ele não pudesse mais vê-lo. Ele poderia sentir isso de alguma forma? Mas a família quase não teve tempo de pensar em uma explicação para esse comportamento estranho. Como eles tinham uma consulta em seu veterinário em 1 hora, eles se arrumaram e entraram no carro. Blue ainda parecia muito cansado por algum motivo. O plano era deixar Tim em casa para isso, já que eles provavelmente estariam na sala de espera por um tempo. Mas Tim não ia deixar Blue sair de sua visão. Então, todos os três foram juntos para a primeira consulta de Blue ao veterinário. Eles, no entanto, logo desejariam que Billy tivesse ido sozinho. Quando chegaram ao veterinário, o consultório já estava uma loucura. Ele já se encontrava bastante ocupado e ainda era cedo. Então, eles tiveram que esperar um pouco. A sala de espera também estava bastante cheia. Como resultado, Blue estava chamando bastante atenção, principalmente por causa de suas características estranhas, e ninguém ali tinha visto um filhote de cachorro com olhos azuis como aqueles antes, e a família recebia muitas perguntas. Quase nenhuma delas a família sabia responder, pois não tinha feito nenhuma pesquisa sobre o cãozinho até o momento. Por que Blue tinha esses olhos de cores vivas? Agora que eles tiveram um momento para parar e pensar um pouco sobre, e enquanto esperavam pelo veterinário, eles começaram a pesquisar na internet para obter mais informações. Não havia muito que eles pudessem encontrar. No entanto, aparentemente, era ainda mais raro do que eles haviam antecipado inicialmente. A única explicação lógica que eles poderiam encontrar era bastante desinteressante. Aparentemente, podia ser causada por células que são incapazes de criar pigmento, o que era raro, mas possível. Talvez o veterinário pudesse dizer-lhes mais informações sobre isso. Finalmente, chegou a vez deles de serem atendidos. E naquele ponto, a curiosidade já tinha pego a atenção da recepcionista do veterinário também. Quando ela descobriu do que se tratava, ela imediatamente chamou o veterinário e adiou um pouco seus próximos compromissos, adiantando o atendimento dos Andersons um pouco. Alguns momentos depois, o veterinário entrou na sala de espera. Mal falava uma palavra, apenas informava aos Andersons que era a vez deles. Billy ficou surpreso, mas também feliz, pois não sabia bem ao certo o que estava acontecendo, mas já tinha se acostumado com a ideia de que teriam de esperar por pelo menos mais 1 hora, se não tivesse adiantado o atendimento deles. Por que eles subiram na lista? O veterinário pegou Blue. Rapidamente inspecionou o animado filhote de cachorro e depois o levou para seu escritório. Billy estava confuso, pois esperava que ele se juntaria a ele no escritório para manter Blue distraído enquanto fazia alguns testes. Ao menos foi assim que ele fez com o Hill na época das suas visitas ao veterinário. A família esperou que o veterinário retornasse, o que ele fez cerca de 10 minutos depois. Mas desta vez, ele veio sozinho e não tinha Blue com ele. Antes mesmo que eles possam fazer qualquer pergunta, o veterinário conduziu a família para uma sala diferente e já começou a explicar qual era a situação. Ele disse à família que teve que informar a polícia sobre o caso de Blue e que logo em breve eles estariam ali para buscar Blue. Billy e Erica ficaram perplexos com isso e Tim começou a chorar, gritando que queria seu cachorro de volta. O veterinário explicou que há alguns dias um relatório foi feito sobre um cão desaparecido, pertencente a um CEO da tecnologia,
muito rico e sem nome divulgado, e que as características de Blue se encaixam perfeitamente na descrição do cachorro desaparecido. O CEO também estava oferecendo uma gorda recompensa para quem encontrar seu filhote especial. O veterinário continuou a explicar à família que eles não estavam em apuros, mas que ele teve que chamar a polícia primeiro, antes mesmo de informá-los, porque ele sabia que seu amor pelo cão talvez já pudesse ser tão profundo e eles se recusassem a fazer o que era a escolha certa. O CEO chegou junto com a polícia cerca de 30 minutos depois e sentou-se com a família e conseguiu provar a eles que o filhote pertencia a ele. O fato de que Blue parecia ser tão atraído por computadores agora também fazia sentido, já que ele estava por perto deles o tempo todo no escritório do CEO. Ele provavelmente a reconheceu e reagiu a ele porque lhe parecia familiar. A família não podia fazer outra coisa senão concordar com o CEO a levar seu cachorro de volta. Para a decepção de Tim, ele não se importava que o CEO era o dono do filhote. Ele ainda via Blue como seu cachorro. Felizmente, também houve algumas boas notícias. Como o veterinário mencionou, também havia uma recompensa associada a quem encontrasse o filhote. E o CEO, feliz por recuperar seu cão, fez tudo para a família. Além disso, ele permitiria que eles vissem North, que era o nome real de Blue, sempre que quisessem. A família acabou adotando outro husky filhote algumas semanas depois. Eles usaram o dinheiro do CEO para obter um mais caro, mas que eles tinham certeza que estava totalmente verificado e legalizado. Eles rapidamente começaram a amar este novo filhote de cachorro tanto quanto Blue, e todo mundo acabou feliz. E você, o que achou dessa história? Tinha alguma teoria sobre Blue? Não esqueça de contar para a gente nos comentários. Se gostou da história, deixe o gostei e se inscreva no canal para não perder nenhuma história tão incrível quanto esta. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!